Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 3. Marcos 16, versículo 3. Igreja maravilhosa. Eu vou ler e os irmãos podem ler comigo depois o mesmo versículo. Marcos 16, 13, está escrito assim: e diziam uma às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Podem ler. Curva a tua fonte, bondoso Deus. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos por essa mensagem. E convidamos o teu Santo Espírito para que ele seja manifesto através da tua palavra, trazendo cura, libertação, salvação, edificação, avivamento, milagres e maravilha. Nos prepara para essa mesa posta e preparada, Pai. Ou possamos estar trazendo à memória o teu sacrifício, te agradecendo pelo teu corpo imolado, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, pelo qual, através de uma nova e eterna aliança, o Senhor nos redimiu da condenação eterna. Pai, remove essa pedra hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar. Queridos, nós estamos falando de Páscoa. Eu não vou ficar repetindo porque Páscoa é passagem. Voltemos lá nos primórdios de Êxodo. A primeira Páscoa determinada por Deus aconteceu lá no livro de Êxodo. No capítulo 12 em diante, você vai ver em casa que na noite em que eles estavam para ser tirados do Egito, na noite em que o anjo da morte passaria sobre a terra do Egito, e todo primogênito de homem e animal seria exterminado, seria a última agora, para que o coração de Faraó fosse quebrantado e o povo fosse liberto. É tão interessante que o Senhor ordenou a Moisés: diga para cada família sacrificar um cordeiro de acordo com a cada família. E foi uma família grande, 2, e assim por diante. Esses cordeiros, Sabadarábia, tinha que ser durante 4 dias. Esse cordeiro tinha que ser cuidado dentro de casa, tinha que ser examinado, não poderia ter mancha, não poderia ter defeito. Um cordeiro puro. Olha o que Deus faz. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Deus não aceita resto na mandávia. Para Deus tem que ser perfeito. O cordeiro tinha que ficar dentro de casa, sendo examinado a cada dia. Esse perfeito que era. E o cordeiro seria sacrificado, e o sangue do cordeiro ia ser aspergido nos portais da porta e da janela, porque quando o anjo do Senhor passasse sobre toda a terra do Egito, por isso que sim que é pensem, ou Páscoa, pensem é narava, subinequevia, essa palavra em grego, pense, passagem, o anjo passaria e não tocaria naquela casa que estava com a manasseia, com o sangue aspergido. E hoje muitas vezes, querido, você não se apercebe, muitas vezes o espírito da morte, o espírito da violência, o assalto, tenta passar, mas quando vê a marca da promessa, ele desvia. Xeremandarábia. Existe uma marca indelével que você não vê, mas está sobre aqueles que crêem na promessa divina. E o Senhor disse: essa é a minha Páscoa, é a passagem. E ele disse: tomai com pressa, porque Deus tinha pressa. Sabe do que? Qual era a pressa de Deus? De tirar o povo da escravidão para levar uma terra que manava leite e mel. Era um novo ciclo, um novo tempo. O povo viveu 400 anos agora na escravidão e experimentar um tempo de glória. Ei, Deus está mandando dizer: há um novo tempo chegando na tua vida. Quem está entendendo? Há um novo tempo. É uma passagem, meu irmão. Mas pastor, nós celebramos a Páscoa todo ano. Então eu quero dizer, é mais uma oportunidade de Deus mudar o ciclo da tua vida hoje. Receba. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o seu ministério terreno de 3 anos, ele foi mantido, sustentado por dinheiro. Os discípulos largaram a pesca, não tinham como trabalhar. Então quem sustentava o ministério terreno de Jesus eram as mulheres que faziam bordados. E vocês veem, Lídia e tantas outras, elas sustentavam, angariavam e ajudavam na manutenção do ministério de Jesus. E elas amavam Jesus de tal maneira que elas faziam com o maior carinho possível. Agora vem, mas Jesus tinha preparado: ei, será necessário que o Filho do Homem seja traído, condenado inocentemente, morto, crucificado, mas ele ressuscitará. Jesus tinha preparado, porque a Bíblia diz que nada acontece aos seus pequeninos que Deus não revele antes. O Senhor tinha preparado, mas além de estar preparado e estar preparado, existe uma diferença. Stebenédia, Canai, Shedefácia. Hoje eu falei, eu estava fazendo um velório, e eu falo: muitos querem ir para o céu, mas ninguém quer experimentar a morte.
Mas, igreja, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O Senhor tinha preparado, é necessário que o Filho do Homem seja traído e tal. Ele havia preparado, mas quando tudo cumpriu, Limanávia, Stebedévia, os discípulos, um só, esteve na crucificação. A maioria se escondeu, ficaram com medo, mas as mulheres estavam lá. As mulheres estavam ao pé da cruz. As mulheres que amavam estavam ali na Mandaria-Steia. Talvez eles estavam pensando que, como o Senhor tinha feito milagres e maravilhas, quem sabe na última hora o anjo ia descer, ia libertar Jesus. Mandar que nefácia, que coisa gloriosa. Mas não, queridos, era necessário que se cumprisse essa escritura. Era necessário que Jesus expirasse, porque havia necessidade de que alguém santo se doasse por mim e por você, senão nós não estaríamos aqui. Não poderia, irmão, não pode, não tinha como voltar para trás. O próprio Pai olhou e disse, olha, ele tinha todo o poder para dizer, mandar milhões de anjos. Mas o Senhor disse, não, é necessário que se cumpra a escritura, está entendendo? Presta atenção no que eu estou falando, é profético, presta atenção. Tem coisas que é necessário passar. Diga para o teu irmão, é necessário. Mas não te preocupa, haverá glória e galardão. Quem está entendendo? Pastor, por que eu estou passando por isso? Eu não sei, mas eu sei que é para a glória dele. Porque eu que estou doente, eu não sei, eu tenho orado, mas eu sei que na hora certa a glória é dele. Não foi fácil, mas as mulheres estavam ali. Elas esperavam. E a gente espera uma situação diferente, mas a Bíblia tem que se cumprir. Não tinha como mudar, a história já estava determinada. Desde o nascimento, já havia determinado que Jesus ia passar por aquilo. E elas observam ali, e aquele discípulo também, quando Jesus disse, Pai, tudo está consumado. Eu já paguei o preço. A Bíblia diz que ele expira e entrega num brado o seu espírito ao Pai, e dá um brado e morre. Os discípulos viram, as mulheres viram. Que dia triste que foi essa semana. A sexta-feira da traição, o sábado da condenação, mas o domingo da ressurreição. Aquelas mulheres ficaram, irmãos, o sol se escondeu. O sol se escondeu. E eu fico vendo, com todo respeito, quantos crentes que menosprezam o culto de Páscoa. Troca a Páscoa por qualquer tipo de coisa. Pessoas que estão perdendo a espiritualidade. Irmãos, Páscoa foi ordenança que Deus para Moisés. Fazei dessa festa continuamente, trazendo na memória aquilo que eu fiz. Queridos, tentem imaginar. Agora Jesus virou, morreu. Os discípulos viram, as mulheres viram, ele morreu. Morreu. Mas elas um sábado que não podia fazer nada, não podia trabalhar sábado, ninguém podia comprar, nem vender, nem nada. Mas aquelas mulheres tinham amor, se sacrificaram, escondida de noite, de madrugada, prepararam tecidos, prepararam panos, prepararam essência. Nós precisamos embalsamar o corpo do mestre. Era boa vontade, o desejo era ótimo. Elas amavam Jesus, era o desejo. Rabassuri Miquécia. Elas passaram um sábado escondidas porque não podia trabalhar, nem vender, nem comprar. Mas o amor que elas tinham, eu quero que você entenda que às vezes nós amamos de uma forma errônea. Elas estavam fazendo o melhor, porque elas estavam pensando num corpo morto. Xarabacandarábia. Mas levantaram cedinho de madrugada no domingo. Oh, Ramaste Candarábias. Levantaram cedinho no domingo. Quando chegaram ali com tudo preparado para embalsamar o corpo do mestre. Alamandarábia. No caminho disseram, mas e agora? Quem vai remover a pedra? O túmulo não era para baixo, era na parede. Uma pedra enorme. Quem vai remover a pedra? A preocupação dela, uma disse, mas é muito pesado, como é que nós faremos? Queridos, aquelas mulheres amavam Jesus como seus discípulos, mas elas estavam ainda erradas. Deus havia dito que era necessário que o homem padecesse, mas que ele ressuscitaria. Elas não estavam acreditando na ressurreição, elas estavam preocupadas somente com a pedra.
Estava preocupado em embalsamar um corpo que já não estava mais morto. Rabasseremeneia. Está entendendo, queridos? Viveram com Jesus, andaram com Jesus, mas não creram na ressurreição. Andaram com Jesus, queridos. Nós precisamos acreditar muitas vezes que o milagre acontece também na tua vida, porque nós ainda oramos com um Deus que parece que está morto, e a pedra já foi removida. Ele venceu, querido. A maior preocupação delas, se fosse a minha, a tua preocupação, para meu Deus, eu quero, o túmulo está vazio. Ele falou, mas a preocupação nossa é, a pedra ainda está lá. É naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que meus olhos estão vendo. Enquanto você continuar olhando com os olhos da carne, você vai continuar, desculpa, sendo um crente que mendiga as coisas da igreja. Um crente que leva uma vida, irmão, começa quando você entrar na igreja. Não só enxergue com os olhos que Deus te deu limitado, mas peça para Deus abrir a tua visão espiritual. Quando você entrar na igreja, começa a se alegrar. E alguém fala: o que você está vendo? Eu estou vendo um anjo. Você está vendo? Estou vendo Deus curar o irmão. Eu estou vendo bênção. Começa a enxergar o reino. Enxergue diferente.